Opa, acho que nós já estamos ao vivo aqui. Eu quero dar boa noite para todas, para todos. A gente está começando aqui o webinar Opina Rio, que é uma iniciativa da Rede Pro Rio. Meu nome é Henrique Silveira, eu sou, enfim, coordenador de desenvolvimento socioeconômico do Instituto Pereira Passos, sou também cofundador da Casa Fluminense e tenho a felicidade de participar da Rede Pro Rio desde o início. E nessa noite eu vou ser aqui o mediador do nosso encontro. No encontro de hoje, a gente vai discutir alguns artigos que foram publicados na coletânea Opina Rio. Então, a gente tem aqui temas muito interessantes para a noite de hoje. A gente vai ter aqui comentando o artigo O Ciclo Completo das Contratações Públicas. Está aqui com a Mariana Lorena, estamos também com a Natália Cordeiro, com a Marta Sampaio, que vão fazer uma apresentação aqui para a gente, trazendo aqui os highlights desse artigo. A gente também vai ter um artigo sobre a indústria naval brasileira, com Michael Lopes, que já está chegando aqui também, e também um artigo, uma apresentação sobre lições para a implantação da LGPD, da Lei de Proteção de Dados Pessoais na Gestão Pública, com a Ana Paula Vasconcelos, que também é aqui uma parceira fundamental da Rede Pro Rio. Então, hoje promete uma noite aqui de muita reflexão sobre esses temas que estão na ordem do dia da gestão pública. E para abrir aqui o nosso debate, eu queria convidar o Bruno Sobral, que é aqui o coordenador, da Rede Pro Rio, para o Bruno trazer aqui umas palavras de abertura, falar também sobre, Bruno, a importância estratégica dessa coletânea, como essa coletânea se relaciona com outras publicações que refletem sobre o desenvolvimento do Rio de Janeiro, a saber, o Cadernos do Desenvolvimento Fluminense. Então, queria te passar aqui a bola para fazer as honras de abertura e também situar essa publicação. Obrigado, Henrique, pelo convite, e participar aqui junto com a gente, ter aceitado o convite, participar junto com a gente desse lançamento de mais uma edição do Opina Rio. Para quem nos assiste, é importante destacar que o produto Opina Rio ele age em conjunto, com todo um esforço de fazer diversas iniciativas para promover um debate sobre o Rio de Janeiro, onde todos estão abertos a participar. Em particular, o Opina Rio, desde o seu início, tem o apoio e a coorganização da Gest Rio, a quem eu saúdo, então, todos os membros participantes dela, que é uma valorosa organização, o Sindicato dos Gestores do Estado, e que sempre, então, tem esse compromisso. Eu, pelo meu lado, como professor da UERJ, e na academia, mas pensando junto, então, a como pode somar o conhecimento, a produção do conhecimento acadêmico junto à prática e o conhecimento também, a vivência ali, que os gestores do Estado têm a oferecer. Então, o Opina Rio, ele age junto com uma série de iniciativas que a gente vem fazendo pela Rede Pro Rio nesse sentido. Em particular, cabe destacar, Henrique e os demais, todos que nos assistem, que ele trabalha em conjunto com a revista Cadernos do Desenvolvimento Fluminense, uma revista científica, que também a Rede Pro Rio vem apoiando nos últimos tempos, em particular, apoiando diretamente a partir da celebração do acordo de cooperação entre a UERJ e o CEPERJ. Então, essa revista ela é um instrumento poderoso já para ali estar periodicamente sendo depositados e aberto para o debate papers acadêmicos, mas justamente pelo formato específico dessa modalidade, a gente sentia a falta e aí, então, se constrói o Opina Rio para agir conjuntamente um espaço para a apresentação e a publicação de artigos de opinião, de ensaios, exatamente para ser um outro formato também, dado que esse mundo atual exige multiplataformas, então, ou seja, também ser um outro formato para estimular o debate. Então, as duas coisas, porque para quem nos assiste, eu recomendo que busque pesquisar
tem um site específico, a revista Caderno do Desenvolvimento Fluminense, e todos os artigos deste Opina Rio, como dos anteriores, estão no próprio site da Rede ProRio. Também, esse Opina Rio está sendo publicado, né, como uma coletânea de artigos. Né? Então, também tem disponibilizado para quem quiser ter todos os artigos ali reunidos nessa atual edição. Tá? E, por último, para destacar, né, para quem está interessado, seja em ler, como também participar, está com o convite aberto, né? Agora, neste momento, nós estamos, né, com aberto o edital para o próximo Opina Rio. Né? Então, salvo engano meu, né, me corrijam alguém se eu estiver falando errado, mas até o dia 30 de novembro, perfeito, não é isso? Até o dia 30 de novembro está aberto, então ainda há tempo, né? Ainda temos aí alguns dias para as pessoas fazerem. É um artigo de opinião, em torno de 3 laudas, né? 3 páginas, né? Mais ou menos. Né? Então, ou seja, é exatamente, claro, se espera, né, um certo rigor, né? Não é um textão, evidentemente, de Facebook, como a gente brinca. Né? Ou seja, é um artigo como se publicasse no jornal, algum site especializado, sobre qualquer questão que seja de relevância para o debate sobre o interesse público, Estado, Rio de Janeiro, né, desenvolvimento socioeconômico. Tá? Então, estamos abertos a ter cada vez mais contribuições e cada vez mais esse ser um ponto de referência para as pessoas que têm interesse em discutir, em ler, em se especializar, em aprofundar. Tá? Então, está aberto, gente, até o dia 30 para a próxima edição. Né? Hoje a gente está lançando aqui a edição anterior, né, que foi ainda feita no primeiro semestre desse ano. E ano que vem, temos já o compromisso, né, assumido também de continuar fazendo mais 2 edições por ano. Tá? Então, convido a todos a participar de todo esse processo. Né? Ainda esse ano também vai estar sendo lançada a próxima edição do Caderno do Desenvolvimento Fluminense, né, que eu falei que era esse outro produto, né, que estamos também cooperativamente ali colaborando. E todos, então, espero que hoje temos um ótimo encontro e convido a todos a não só participar de hoje, como de todas as demais iniciativas. Tá? Passo, então, rapidamente então, a bola para o Henrique para dar prosseguimento, né? E convido a todos, então, a continuar conosco e temos esse ótimo espaço de debate. Está contigo, Henrique. Obrigado, Bruno. Obrigado aí por essa importante introdução, né? Eu acho que reforçando esse lugar estratégico e também cooperativo, né? Que a rede tem, né? E proporcionar uma coletânea de artigos de opinião como essa, estimular o debate sobre o desenvolvimento do Rio de Janeiro, eu acho que é muito oportuno para o momento que a gente vive. Então, acho que indo direto aqui Henrique, só antes, por me favor. permite só um que eu tinha esquecido, mas é bem rápido. Só para avisar para quem está nos assistindo também, né, que acredito que vai dar tudo certo. Ano que vem, né, também estaremos, né, dentro do processo de lançamento. Né, o Henrique está lançando, né, é importante fazer aqui também a publicidade, está lançando um importante livro para o debate sobre Rio de Janeiro. Né, já fez o lançamento em alguns espaços, né, e a Rede ProRio vai ter a honra de poder também ser um espaço de lançamento dessa publicação. Então, quem procurar saber, o Henrique aqui, peço, né, que não seja tímido, de falar um pouco dessa publicação antes de começarmos, né? E já avisando aqui que ano que vem faremos pela Rede ProRio também um lançamento dessa publicação, como ele já fez em outros espaços. Valeu, obrigado pelo carinho, pela lembrança. Às vezes a gente valoriza bastante o trabalho dos colegas, né? Mais rapidamente é isso. Como o Bruno falou, eu acabei de lançar um livro chamado Rio por Inteiro, Reflexões sobre a Cidade Metropolitana, que é um livro um pouco de um balanço dos 10 anos de atuação que eu tive na Casa Fluminense, que é uma organização da sociedade civil, parceira aqui da Rede ProRio. E o livro é isso, ele tem uma parte, uma coletânea também de artigos de opinião, que ao longo desses 10 anos a gente publicou, né, acompanhando o debate público do Rio de Janeiro, no tema de mobilidade, saneamento, de gestão pública, principalmente gestão metropolitana, que foi um tema que a gente acompanhou de perto, né, com a Câmara Metropolitana. Então, esse livro tem uma coletânea desses artigos que eu havia publicado, junto com textos novos,
né? E eu acho que representa uma contribuição, como o Bruno falou, para o debate, sobretudo pensando na perspectiva de participação social para a gestão metropolitana, né? Então, acho que tem uma contribuição ali que a gente pôde dar ao longo desse tempo e o livro busca consolidar. Então, vai ser um prazer, com certeza, compartilhar nesse ambiente da Rede ProRio e a gente seguir adensando aí não só a reflexão, mas as redes de colaboração, né, das pessoas que se movem na direção de um Rio de Janeiro mais justo, com uma gestão pública mais eficiente, capaz de enfrentar as grandes desigualdades que a gente tem. Bom, feito essa apresentação inicial, agora sim vamos para o prato principal da noite de hoje, que é as nossas apresentações. A gente começa aqui com a apresentação da Mariana, né, sobre, só para ler aqui de novo, opa, fugiu aqui de cabeça, vai falar sobre o ciclo completo das contratações públicas, né? A gestão das compras por meio do almoxerifado virtual. Então, Mariana, Isso. a palavra está com você, fica à vontade para subir a apresentação aí no nosso sistema. O... Boa noite. Estamos começando aqui. Boa noite. Meu nome é Mariana Lorena. Estou representando aqui, juntamente com as demais autoras do artigo, né, Marta Sampaio e a Natália Cordeiro. Nós falamos sobre o ciclo completo das contratações, né, a gestão de compras por meio do almoxarifado virtual. Mas antes da gente entrar nesse ponto, é importante a gente ressaltar que o almoxarifado virtual ele tem como base, né, o órgão central do sistema logístico, no caso aqui é a CEPLAG, e dentro desse órgão central do sistema logístico, nós temos a política de gestão estratégica de suprimentos, né, e a política de compras centralizadas, que foi a base, né, o start para a gente começar a realizar o estudo do almoxarifado virtual, que teve como base também o almoxarifado nacional, devidamente, né, adaptada ao cenário do estado do Rio de Janeiro, não só nas suas composições e estudos, mas também com enfoque, no caso aqui, na implantação e nessa gestão de compras, pensando no cenário do estado, né, pensando no foco da experiência do usuário. Então, nós temos hoje, no âmbito do Estado do Rio de Janeiro, um modelo de compras almoxarifado virtual, né, devidamente instituído pelo Decreto 48342 e regulamentado pela Resolução CEPLAG 182, né, e ele vem como um modelo de compras para aquisição de materiais de consumo administrativo, né. Inicialmente, tínhamos como acessórios de escritório informática, mas hoje instituído como material de consumo administrativo por meio de uma entrega porta a porta nos órgãos, isso no intuito de diminuir, né, e, digamos assim, com o intuito de acabar com aqueles microprocessos, gerando um macro com o oferecimento dos materiais de consumo administrativo. E pensando nesse foco da experiência do usuário, pode passar a Marta, por favor. Nós estruturamos todo o nosso estudo e todo o nosso planejamento pensando no ciclo do PDCA. Próximo, por favor, Marta. O ciclo do PDCA, né, que vem como um método da qualidade, do foco e da melhoria contínua, né, e pode ser usado como um controle de processos e soluções de problemas. E ele também vai orientar a tomada das decisões, a gestão e o controle das contratações. Como no planejamento, né, ali como nosso start, nós identificamos as demandas dos materiais de consumo administrativo dos órgãos, estabelecemos uma listagem inicial com base nos materiais mais consumidos no âmbito estadual e, atrelado a esse planejamento, buscando ter essa maior interação com os órgãos, né,
pensando no foco dessa experiência do usuário, nós inovamos em outros pontos no âmbito estadual, onde nós elaboramos formulários com ilustrações para que não houvesse divergência nos entendimentos no que estaria descrito no material. Nós realizamos reuniões de aproximação, uma vez que nós tivemos inicialmente uma primeira licitação que foi deserta, e após essa licitação nós realizamos uma audiência pública que deu ensejo a uma reformulação do processo. E aí, com o intuito de sinalizar que nós estávamos readequando, né, esse processo, nós começamos a fazer encontros com as áreas fins, justamente para conhecer das necessidades e para apresentar as mudanças que estavam vindo com a reformulação do processo. E, na sequência, quando a gente começou efetivamente a essa implementação, né, nós entendemos que aquela aproximação inicial estava rendendo bons frutos e nós estabelecemos um plano de comunicação dividido em etapas, né? Na fase de planejamento propriamente dita do processo licitatório, após o pregão, após a assinatura da ata. Então, nós dividimos para que os servidores, né, que a área fim, acompanhasse passo a passo daquele processo que estava sendo construído, não só o processo licitatório, mas como também esse processo da mudança, né? Que aqui a gente está falando de uma mudança de cultura, né? Na aquisição de materiais administrativos. Então, com isso também, nessa parte da implementação, também tem atrelada a toda essa mudança, nós fomos até as áreas fins para conhecer das necessidades também. Nós realizamos visitas em loco para conhecer dos almoxarifados físicos, né? Tivemos em torno de mais de 15 visitas em órgãos com relatórios, justamente para a gente conseguir, ao final, amadurecer esse processo para um próximo, né? Fechando assim o ciclo do PDCA. Nós fizemos controle das dúvidas para poder facilitar a explanação e, assim, para ter uma uniformidade nas informações que eram passadas. E, na sequência, seguindo aí o ciclo do PDCA, nós temos o check, né, que no caso seria o checar, o monitoramento. Nós estamos realizando o acompanhamento, né, dessa execução e dessa implementação ainda, digamos assim, porque a ata ainda está vigente, né, ela encerra em fevereiro, e nesse processo de monitoramento, nós temos painéis, né, internos, tanto dos itens que são inclusos no sistema, nós temos todo um controle, uma governança no catálogo, né, onde nós oferecemos para a empresa qual tipo de material e a especificação que é apresentada, né? E isso também vai contribuir para que a gente tenha esse marco das medições. No cenário onde o Estado estava no início do almoxarifado virtual, e ao longo desses 3 anos, né, esses 36 meses, que é o prazo de vigência dos contratos. Nós também temos os indicadores, né, de acompanhamento dos resultados, que nós estamos dando o devido acompanhamento, né? Nós tivemos 64 órgãos participantes da nossa ata de registro de preço, e em uma análise realizada essa semana, nós conseguimos visualizar que 54 órgãos que estavam participando, né, dessa nossa ata já contrataram. Então, a nossa ata, que foi em torno de 139 milhões, já foi consumida em 114 milhões. Quando a gente fala que é uma inovação, né, na compra, é um volume
de contratações expressivo e nós diríamos até satisfatório. E ainda ali no ponto do acompanhamento da execução, atrelado ao planejamento e no contato com os órgãos, né, nós conseguimos identificar alguns gargalos que nós tentamos solucionar por meio de padronização. Então, nós temos uma padronização não só na forma da aquisição do material administrativo, né, por meio do sistema almoxarifado virtual, como nós trouxemos uma padronização no âmbito da gestão e fiscalização também, no ponto em que a resolução 82 ela vai trazer aspectos gerais de gestão e fiscalização, né, do contrato, assim como a padronização para dentro do sistema eletrônico de informações, de modo em que, se os órgãos forem tramitar pontos referentes a uma almoxarifado virtual, nós temos tipos processuais, documentos padrões, formulários todos voltados para a execução do almoxarifado virtual e, assim, o maior controle aqui do órgão gerenciador, que somos nós aqui da Sublog. E, ao final, né, nós temos o agir, a avaliação. Como a nossa ata ainda está vigente e os contratos ainda estão incipientes, a gente está no trâmite, né, da avaliação desses indicadores e extração desses quantitativos e dos pontos que podem ser amadurecidos para um futuro planejamento, uma vez que a gente consegue já visualizar uma boa abertura, uma quebra de paradigmas e uma boa aceitação por parte dos órgãos, né? O que provavelmente vai contribuir para um futuro planejamento amadurecido e com uma boa base que nós acreditamos que está sendo um almoxarifado virtual no âmbito do estado do Rio de Janeiro. E aí, como nós estamos ainda nesse processo de avaliação, né, à medida que a ata foi encerrando e os processos forem continuando, nós vamos continuar esse trâmite, mas empolgadas e com expectativas para uma possível reformulação e um almoxarifado virtual ainda melhor na sua próxima versão. É isso. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui falando sobre esse projeto que está sendo desafiador, mas que a gente pensou, né, e vem executando com muito carinho e dedicação, pensando justamente na racionalização e no planejamento das compras públicas e também na experiência do usuário. Obrigado, Mariana. Eu posso comentar que, eu acho, falando de destaques, né, da implantação do almoxarifado virtual, um desafio maior foi como implementar no governo do Estado do Rio de Janeiro, não seguindo o modelo já existente do governo federal, que foi um caso de sucesso, é um caso de sucesso. A gente teve que adaptar diante de um cenário, né, que é diferente. Quer dizer, cada estado, cada ente federativo tem as suas peculiaridades, né? E, baseado nisso, para enfrentar esses desafios da implementação, a Mariana apresentou bem, quanto a escutar os órgãos, fazer essas visitas técnicas, e o principal foi, com a implementação desse novo modelo de contratação, substituindo o tradicional e trazendo uma otimização, a ideia era otimizar essas compras de material que não tem valor agregado, né? Material de escritório, mas o custo para cada órgão que tem que fazer uma contratação própria é muito alto. Então, a ideia foi tornar isso padronizado, único, onde todos fazem uma compra muito mais fácil, mais ágil, mas, por incrível que pareça, o destaque é
a necessidade de sensibilização contínua com os gestores dos órgãos responsáveis por essa parte de contratação de materiais de consumo administrativo. É quebrar aquela cultura do tradicional, do processinho, e dizer, olha, vocês têm uma ferramenta maravilhosa aqui para vocês. Diminuir o trabalho. Mas a mudança de cultura, Henrique, a gente sabe muito bem, né? Quando a gestão, quando a administração pública, ela quer implementar uma nova ferramenta que vai mudar realmente um procedimento, maior enfrentamento sempre é a quebra dessa rotina, né? E aí nós temos o enfrentamento em relação ao que nós já sabemos que é a mudança de cultura. E para isso a gente tem que estabelecer plano de comunicação, a gente tem que pensar como a gente vai convencer, sensibilizar pela vantagem. Então, esse é o maior destaque. A gente ter conseguido parcialmente, não totalmente, mas foi parcialmente bem significativo. Eu acho que a gente, nesse primeiro momento, porque, afinal de contas, é uma novidade aqui ainda no Estado, não fez nenhum ano ainda, né? Eu acho que a gente teve sucesso. Pelo menos, esse é meu diagnóstico. Tá. Bom, vou passar para Ana Paula. Eu não sei, Mariana, depois se você também quiser fazer algum comentário, que aí eu acho que depois da Ana Paula e do seu comentário, a gente vê se tem alguma pergunta no chat, senão a gente também vai caminhando para uma rodada final aí de considerações. Bola com você, Ana Paula. Henrique, essa pergunta que você me fez é a pergunta de US$ 1 milhão, né? Poxa, como começa? Bom, quando eu comecei na Prefeitura do Rio, esse também foi o meu desafio. Acho que o primeiro ponto você já levantou a bola, né? Precisa, de fato, de vontade política, porque essa discussão da proteção de dados pessoais, ela passa por uma discussão que é muito difícil na administração pública, que é a da governança dos dados, né? E assim, no setor público é muito comum que a gente tenha aquela famosa briga do quem é o dono do dado, quem decide o que vai fazer, com quem compartilha, de que forma, e existem muitas interferências nessa discussão, de toda ordem, de ordem política, de ordem jurídica, de ordem administrativa. Então, eu começaria com a vontade política, né, com o titular máximo, né, do governo dizendo, olha, proteção de dados é uma prioridade para a minha gestão, porque isso diz respeito a essa relação de confiança, mas também para uma questão de credibilidade para o meu governo. Tomada a decisão, me parece que é importante designar as 3 coisas que são estruturantes para qualquer política pública, né? Que são as pessoas, as ferramentas e os processos, né? As pessoas, a própria Lei Geral de Proteção de Dados já dá uma pista para a gente dizendo, olha, todos os agentes de tratamento, né, e para o poder público, a lógica é que cada órgão e entidade seja entendido como um controlador de dados pessoais, ou seja, como um tomador de decisões sobre o uso dos dados pessoais. Então, todo agente de tratamento precisa designar a figura do encarregado de dados pessoais, né? Que é o canal de comunicação